Histórias assombradas. O dia em que mexi com o companheiro da minha avó. É isso? Ou os companheiros, não sei. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 26 anos, sou casada, mãe de 3 lindos meninos e moro em tal lugar. Ah, tá, o nome já... Ah, tá, já tá tudo... Tá, tudo trocado. Pode ler tranquilamente, pois já estará tudo trocado para facilitar para você. Obrigada. Então, aqui ela diz: o dia em que mexi com os companheiros da minha avó. Meu avô materno morreu de diabetes quando eu tinha 4 anos. Antes de morrer, ele pediu para que a minha mãe cuidasse da minha avó, que separasse do meu pai e que fosse morar com ela. Minha mãe assim o fez, se separou do meu pai, que também a traía e a agredia, e fomos todos morar na casa da minha avó. Minha avó, Dona Olga, sempre foi uma pessoa muito ruim. Eu lembro que ela vivia discutindo com a minha mãe, e nessas discussões minha avó sempre pegava o facão. Olha! Minha mãe se trancava com a gente, comigo e com a minha irmã mais nova, no quarto, e só saíamos de lá quando Dona Olga se acalmasse. Minha mãe trabalhava e a minha avó é que cuidava da gente. Eu lembro que teve um dia que ela saiu e me levou com ela. Fomos numas colegas dela e uma delas disse que eu parecia muito com o meu avô falecido. Fomos embora e mais uma vez minha avó e minha mãe discutiram. Mas dessa vez foi porque minha avó queria acabar comigo mesmo, porque sua colega disse que eu parecia com meu avô. E aí ela insinuou que a minha mãe tinha tido um caso com ele. O que era um absurdo. Meu avô morreu cego, com os membros necrosados, tudo, né? Enfim, eu tive que ficar uns... Então, acho que a avó não regulava bem, sei lá. Tive que ficar uns 2 meses na casa de uma madrinha minha. 400 quilômetros longe da minha mãe, para minha segurança. Gente, isso daqui já está virando proibidão na primeira página, quase. Olha, foi uma época difícil. Eu sofria muito por estar longe da minha mãe. Eu não entendia o porquê de tudo aquilo. Enfim, tinha algumas coisas que a minha avó fazia que eu não entendia. Ela sempre ia na beira de uma represa, jogava umas coisas lá e ficava falando algumas coisas que eu não entendia. Ela tinha peças de carro guardadas no quarto dela e não deixava jogar fora. Ela tinha 2 pedras num pote com água, uma grande e uma pequena, que toda quarta e sexta-feira, à noite, ela jogava aquela água no quintal e ficava balbuciando palavras que também não dava para entender. Na casa sempre aconteciam eventos paranormais também. Minha irmã mais nova foi no banheiro de madrugada e viu um homem na cozinha. E não morava homem na casa. Eu vi um homem de preto com cartola nos pés da minha cama. Eu escutava arranhões embaixo do meu colchão. Eu via vultos embaixo da cama. Escutávamos pedrinhas serem jogadas no telhado toda vez que eu ia tomar banho. Escutávamos gente correndo e rindo em cima da casa, e quando saíamos para ver, não tinha ninguém. Todo dia, por volta das 6 da tarde, a casa começava a feder. Era um cheiro muito ruim, inexplicável. Era como cheiro de carniça com cheiro de urina muito forte, sempre às 6 da tarde. De madrugada, os cachorros de toda a rua nos acordavam de tanto uivar e latir. Um certo dia, uma vizinha veio falar com a minha mãe e disse que às 3 da manhã não conseguia dormir de tanto que os cães latiam. Ela foi para fora para ver o que era. Foi quando ela viu, no fundo da nossa casa, perto da janela do quarto da minha avó, uma silhueta de um homem com chapéu, que começou pequeno, mas foi crescendo, crescendo e ficou maior do que a casa. Ela veio pedir para que a minha mãe orasse, porque aquilo não era desse mundo, não. Conforme eu fui crescendo, descobri que a minha avó mexia com magia negra, fazia muitos trabalhos, fazia chás abortivos e muito mais coisas que eu não sei e nem quero saber. Quando eu tinha 17 anos, eu me casei e fui morar em outra cidade, 100 quilômetros de onde a minha mãe morava. E depois de 1 ano, eu tive o meu primeiro filho.
5 anos depois me separei e conheci o meu atual esposo, com o qual hoje já temos 4 anos. Ah, não, achei que era 4 filhos. Hoje já estamos há 4 anos juntos e tenho mais 2 filhos. Um menino de 2 e outro menininho de 6 meses. Ok. Meu marido vê demônios desde os seus 8 anos de idade. Ele sempre me contava tudo o que via e eu confesso que eu não acreditava muito. Logo quando nos casamos, fomos visitar a minha mãe e apresentá-lo para minha avó, que não o conhecia. Meu marido ficou muito incomodado e fomos embora logo. Na estrada, no caminho de casa, ele me falou que na casa da minha mãe tinha muitas presenças ruins e alguns demônios estranhos, e que com a minha avó tinha um demônio macabro e muito feio. O demônio mais feio que ele já tinha visto, que não sabia que aquilo não saía do lado dela. Eu pedi para ele me descrever e ele mal conseguia falar. Ele dizia ser uma coisa inexplicável e mais tenebrosa. Ele dizia ser a coisa mais inexplicável e tenebrosa que ele já viu na vida. Falou que era uma espécie de homem, com cabeça de bode, misturado com porco, meio humano, com chifres e com partes do corpo que pareciam de animais ou mutiladas. Eu fiquei com medo e entendi o porquê dos acontecimentos sobrenaturais, né, que ocorriam lá quando eu era pequena. Explicavam também que muitas coisas. Não entendi. Explicavam também de muitas as. Isso explicava também as muitas vezes de eu ver a minha avó falando sozinha, né, inclusive de madrugada, com o quarto todo escuro. Ela também nunca deixa guardar as comidas após o jantar. Ela deixava tudo no fogão e falava que era para quem morreu com fome ir até lá comer. Olha lá, a gente preocupado para limpar a pia, para não dar fantasma, ela já deixava ali para os fantasmas. Falava, deixa eles comem aqui. Então, eu acredito que era uma oferenda para o demônio, eu não sei não. Alguns meses depois, retornamos na minha mãe, com muita resistência. E antes de ir, o meu marido me perguntou se eu queria que ele afastasse aqueles demônios de lá. Eu não acreditei muito, mas eu disse que sim, né? Ele então sumiu um pouco e logo depois me entregou um pacotinho bem estranho, com algumas coisas que até hoje eu não sei o que era. E pediu que eu escondesse aquilo no quarto da minha avó sem que ninguém visse. Eu concordei. Fomos então, chegando lá, dei um jeito de esconder. Escondi debaixo do colchão da cama dela e então fomos aproveitar o dia. Fomos passear num rio, voltamos umas 3 horas depois. Quando chegamos de volta lá, minha avó, que nem consegue andar direito, só anda escorada nas coisas, pois tem vários problemas de saúde, tem problemas nas pernas, é quase cega. Ela estava andando para lá e para cá, mas virada no giraia, como se tivesse uns 30 anos. Xingando, falando várias coisas horríveis. Ela estava irreconhecível, procurando sei lá o que dentro dos armários e dizendo que tinham tirado o companheiro dela e que não ia deixar isso barato. Eu fiquei admirada. Como assim? Deu certo mesmo? E agora, por que isso não ia ficar barato? Fiquei assustada e já demos um jeito de ir embora dali rapidinho. Chegando em casa, enquanto eu desfazia as malas, eu vi que o meu esposo saiu e estava falando sozinho lá fora. Fiquei com a pulga atrás da orelha e quando meu esposo entrou assustado meu esposo entrou assustado e pro meu espanto ele disse que o demônio da minha avó tinha ido lá na porta da nossa casa ameaçar ele, que era para ele desfazer o que ele tinha feito. E disse que ia acabar com ele e com a nossa família, porque o meu esposo tinha tirado ele de lá. Esse companheiro, entre aspas, né, esse companheiro da minha avó, por muito tempo ficou tentando entrar na minha casa, perturbando meu esposo, conversando tipo em pensamento com ele. Escutávamos batidas nas portas de madrugada.
Algumas vezes, vultos passavam pela janela. Tinha um ursinho de pelúcia que tocava uma musiquinha e do nada ele começava a tocar, sem que ninguém o apertasse. Uma vez eu já estava cansada dessa história. Nosso carro havia quebrado inexplicavelmente. E eu na cozinha decidi orar. E do nada o liquidificador começou a rodar. O único detalhe é que ele estava fora da tomada e ligou. Eu, assustada, perguntei o que era aquilo. Disse que se fosse mesmo um demônio, era para o liquidificador girar de novo. E ele girou. E ficou girando um tempo bem lentamente. Como assim o liquidificador? O aparelho girava ou ele ligou e a hélice interna dele girava? Enfim, independente. Ele se mexia, ele girava. Eu saí correndo e fui falar com meu marido e começamos a orar juntos. Até que parou. Meu marido disse que ele não estava mais lá, que estava tudo normal de novo. E realmente até a atmosfera da nossa casa mudou. Tive meu segundo filho e voltei lá para mostrá-lo para minha mãe e para minha avó, que apesar de tudo, trato com muito carinho. E para nossa surpresa, meu esposo disse que o companheiro da minha avó lá, estava de novo com ela. Mas agora havia mais uns 3 diferentes, todos com um olhar muito odioso para ele. E sempre quando chegávamos, todos sumiam dali, exceto o companheiro da minha avó, que ficava sempre do lado dela. Minha avó já está naquela fase de não lembrar das coisas direito, confundir as pessoas. Eu e minha irmã, acho que é assim, confundir as pessoas, confundir eu e minha irmã, porém ela odeia o meu marido. Ela sempre sabe quando ele vai para lá e nem o cumprimenta mais. Hoje meu filho, com 2 anos, tem pavor da minha avó e fala que tem bicho perto dela. Não passa perto dela sem que a gente o pegue no colo. Eu acho que ele herdou a mediunidade do meu marido e várias vezes já viu demônios que o meu marido também vê. Descobri que a minha avó era uma bruxa. Hoje ela tem quase 90 anos, tem vários problemas de saúde, inclusive teve um AVC e do nada, no outro dia, estava bem. Andando do jeito dela, mas andando sem nenhuma sequela. Eu acho que vai enterrar muita gente ainda. Meu marido fala que acha que ela só vai morrer quando passar os companheiros, quando ela passar os companheiros e o conhecimento dela para alguém. Ou eles estão segurando ela aqui por algum motivo. Bom, obrigada por ler o meu relato. Foi meio longuinho, mas tentei resumir o máximo que eu pude. Um beijo para você, para o Matheus e para as crianças. Amamos o canal e não perdemos nenhum vídeo. Fiquem com Deus e sucesso para vocês. Logo escreverei mais alguns relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, olha a avó. Será que tem essa? Parece que eu vi em algum relato aqui mesmo esse negócio de passar os guias. Os guias, não sei, os companheiros, as entidades que acompanham, passar para outra pessoa. Não tinha um relato aqui que falava algo assim? Quem sabe mais essas coisas? Procede, não procede? Será que é isso? Nos digam. Tá, esse aqui vou passar. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.